Glória a Deus, irmãos e irmãs. Lá em Romanos, capítulo 16, palavra de Deus, Romanos, capítulo 16, pensando nesse tempo de louvor, de proclamar os feitos bondosos e generosos de Deus. Romanos capítulo 16, verso 1, diz assim, Romanos 16, verso 1, o apóstolo Paulo diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Voltando na expressão do verso 2, que diz: e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. O apóstolo Paulo, no capítulo 16, cita várias pessoas que cooperaram
com a proclamação do Evangelho, com o serviço à palavra de Deus, e aqui ele cita uma pessoa e estimula os irmãos a ajudar em tudo que essa pessoa vier a precisar. Esse é o momento de nós perguntarmos para Deus como é que nós podemos cooperar, como é que nós podemos ajudar, de que modo podemos colocar os nossos recursos à disposição de Deus, os nossos dons, os nossos talentos, nosso tempo, nosso entendimento a serviço de Deus. Eu também penso nesse verso e relaciono esse verso com o fato de que nós, sábado passado, nós tivemos as nomeações pastorais para o ano de 2020, e nós vamos entrar, irmãos, ou abrir, vamos assim dizer, o nono ano em que eu estou pastoreando a igreja metodista aqui em Ribeirão Claro, e a gente sempre entende que pastoreia não só a igreja, mas também a cidade, porque as pessoas que vêm até nós, independente se ela pertence a alguma denominação, se ela professa até uma fé que não é cristã, se ela precisa de ajuda, de socorro, se ela quer ser ouvida, nós vamos atender, se ela quer uma oração, nós vamos orar, se ela quer ouvir uma palavra, nós vamos ouvir. E eu acredito que essa é uma palavra também minha para você, nós que vamos abrir o ciclo para o nono ano. Em que sentido que essa palavra para você, além de você trazer os seus recursos financeiros, traga também os seus dons, traga aquilo que Deus tem te ensinado, para que você me ajude a pastorear, cuidar da cidade. Nós, alguns irmãos já sabem que sexta-feira houve uma chuva, foi sexta mesmo? Corrija, foi sexta, pessoal, aquela chuva forte, por volta lá do meio-dia, meio-dia e 10, e por conta dessa chuva forte, e de nós termos calhas muito provavelmente entupidas, uma série de situações lá para cima, que o Ronaldo vai poder falar melhor para a gente, então isso desdobrou num alagamento, tanto lá na parte de cima, como para a parte de baixo. E se não fossem os irmãos, as irmãs que vieram ajudar, cooperar, pessoas que se dispuseram a lavar as roupas do bazar e cooperar conosco, irmãos, aqui continuaria alagado, aqui continuaria do mesmo jeito. Se não fosse pessoas para ajudar a secar, para ajudar a recolher roupas, para ajudar a limpar, aqui continuaria do mesmo jeito. E quando a gente olha para a cidade de Ribeirão Claro, a gente olha uma situação também assim. Talvez nós não vemos um alagamento, mas nós enxergamos almas machucadas, corações feridos, e aí nós precisamos nos mobilizar como igreja com os dons que Deus nos deu, com a graça que Deus nos deu, para que a gente consiga servir esse povo e sinalizar o reino de Deus que habita em mim e habita em você. São 8 anos, e não foram anos muito fáceis. Não foram anos muito fáceis. Não foram poucas as vezes que eu me coloquei diante de Deus ali, em agonia, em aflição, porque não foram anos fáceis. Não tem sido nada fácil. E isso, veja bem, isso não tem nada a ver com o amor da igreja para comigo e de mim para com a igreja. Mas não tem sido tempos fáceis. Quando nós olhamos para os desafios que nós temos à volta, é preciso nós nos lembrarmos das palavras de Paulo, quando ele diz: olha pessoal, ajude, talvez não é só lá o pastor, mas é o irmão que está liderando o trabalho tal. Nós retomamos agora, por exemplo, o nosso projeto, nós temos o ministério infantil. Isso é uma maneira de nós trazermos os dons que Deus nos tem dado e entregado. Está aqui, Senhor, eu vou servir aqui. Nós temos, por exemplo, o ministério infantil, que basicamente é ocupado ou é, digamos assim, tocado pelo espírito de duas pessoas, que é a Isadora e a Edna.
e que elas também nos ajudam com um projeto que retomamos agora no Campinho do Rio. Então coloque a tua vida diante de Deus. Esse é um momento de ofertar os nossos recursos financeiros, mas eu quero te lembrar que é preciso que a gente também oferte os nossos dons, oferte o nosso serviço, né, ao Senhor. Essa é a minha oração para esse tempo que nós estamos retomando diante de Deus. Não tem sido fácil. Às vezes, irmãos, eu quero dizer para vocês, às vezes eu acho que meu coração não vai aguentar, porque às vezes nós nos deparamos com desafios na obra de Deus, e os irmãos que são da liderança da igreja, que caminham mais de perto conosco, sabem o que nós estamos vivendo nesse tempo. E Deus, mais do que eu, mais do que a liderança, sabe o que nós estamos vivendo nesse tempo. Então, se o Espírito Santo está tocando você, está ministrando, está te abençoando, não protege. Alguém disse certa feita que quem tem fome tem pressa. Então, às vezes, a situação que nós vivemos é semelhante a alguém que tem fome. Então, quem tem fome tem pressa. Não dá para você dizer para alguém que está com fome: espera até a semana que vem, aí eu vou ver se eu consigo te ajudar. Na obra de Deus também nós precisamos deixar que o Espírito resgate em nós esse espírito de urgência. Lucas 10, quando Jesus envia os discípulos, ele é categórico quando ele diz: não saudeis a ninguém. E a saudação era um ritual demorado na cultura oriental. E Jesus diz: olha pessoal, não perca tempo com saudação, porque o que eu estou falando com vocês é de caráter urgente. Nós temos uma obra para fazer nessa cidade e é de caráter urgente, não pode ficar para a semana que vem. Então, nesse momento que você vai ouvir um cântico, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que de repente não trouxe o dízimo, oferta, mas fale com Deus aí agora: Senhor, eu quero entregar o meu serviço, eu quero que o Senhor me mostre como é que eu vou entregar a minha vida, como é que eu vou servir, eu quero entregar os meus talentos, os meus dons, para te servir nessa cidade. Quando você ouve um cântico, traga o seu dízimo, a sua oferta, fale com Deus aí no seu lugar, se entregue, se ofereça, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é fiel, ainda quando nós somos infiéis, o Senhor se mantém fiel, e à luz da tua fidelidade, que se manifesta todo santo dia, nós te pedimos: Espírito Santo, nos move, trabalha em nós, nos ensina esse caminho da fidelidade, nos ensina a ver que a obra de Deus é urgente, que o Senhor nos chama não para ontem, para a semana que vem, mas é para agora. Existem vidas perecendo, existem vidas se destruindo, existem corações que precisam ser escutados para que haja refrigério, para que haja salvação. Ó Deus, existem obras que precisam ser feitas não em nome de uma igreja, de uma denominação, mas no teu nome, Senhor. Então levanta teu povo, levanta teus filhos e filhas, ó Pai,
Que antes de trazer os recursos, nós entreguemos a nossa vida no teu altar, porque não há culto verdadeiro sem oferta, sem se oferecer a Deus, sem se consagrar, sem se entregar, e que esse seja o nosso espírito, Senhor, e cada um de nós nos entregar, dizer: estamos aqui, Senhor, nós não queremos ficar medindo esforços para te servir e servir com alegria, nós não queremos, ó Deus, ficar medindo esforços, ó Pai, para proclamar o teu bendito e santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus, lá em 1 de Crônicas, no capítulo 4, 1 Crônicas, que é um livro cheio de genealogia, fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, e vai essa história toda, esse relato de geração para geração, até lá no capítulo 9, e no capítulo 4, verso 9 e 10, a Bíblia dá uma paradinha e fala um pouco mais sobre um sujeito cujo nome é Jabes. Crônicas 4, verso 9 e 10, fala um pouquinho da história de um sujeito chamado Jabes. A oração de Jabes já virou livro. As pessoas escreveram livros para falar sobre a oração de Jabes. Alguns falando da oração de Jabes como um caminho mágico de descobrir as palavras certas para se falar com Deus, e então como uma chave abrir o coração de Deus para que a gente consiga arrancar de Deus o que queremos. Mas de modo algum a Bíblia tem essa proposta para nós, a gente chegar e conseguir manipular, levar Deus na conversa para arrancar de Deus o que pretendemos. Portanto, o capítulo 9 e 10 conta resumidamente a história desse homem, sua oração, e tem algumas coisas para ensinar para mim e para você. Por quê? Porque o nome Jabes e a história de Jabes tem a ver com dor, com angústia e com sofrimento. Ao lermos aqui, nós verificamos que a mãe de Jabes deu à luz a esse homem em meio a muitas dores. E por conta das muitas dores, da sua aflição, ela coloca o nome no recém-nascido de Jabes, que se refere à dor que ela sofreu no parto, o sofrimento que foi trazido por essa criança, o processo que ela viveu de dor, de angústia, para gerar essa criança, para colocar essa criança no mundo. Alguns vão dizer que a mãe de Jabes, ao batizar a criança, lança sobre ela uma espécie de maldição, porque o nome de uma pessoa, nós sabemos na Bíblia, é por isso que Jesus muda o nome das pessoas. O nome tem a ver com a história, tem a ver com o caráter, com a reputação, com a essência da pessoa. Então parece que a mãe de Jabes, ao batizá-lo com esse nome, lança sobre ele uma espécie de maldição, trazendo a ideia de que, quem sabe, esse homem vai, assim como gerou dores para sua mãe, vai também viver uma vida de dores, de aflições, de angústias. O que isso aí tem a ver com a gente? Quantos de nós, em alguns momentos críticos, de conflitos, de crise, não se pergunta: parece que algumas coisas só acontecem comigo? Será que eu vim aqui só para sofrer nessa vida? Por que esse tipo de sofrimento não passa, não cessa? Eu vejo pessoas à minha volta não estão vivendo o que eu estou vivendo, e como diz o Salmo 73, eu sou mais justo, estou vendo aí gente que não teme a Deus, está num caminho tranquilo, está vivendo em paz, está com a vida aparentemente feita. Por que as coisas são assim? Esses questionamentos que foram levantados pelos salmistas, Salmo 73, Salmo 37, lá em Malaquias a gente vê essa questão sendo levantada também pelo povo, e o profeta vai responder, e essas questões ocupam também a nossa mente.
ocupa a nossa mente. Às vezes nós pensamos, bom, será que tem um negócio sobre a vida da gente que nós estamos debaixo de uma espécie de uma sina, de viver assim, e por mais que a gente tente fazer diferente, não há como escapar, é um destino. Será que é isso? A gente às vezes cai nessas questões. E a história de Jabes é interessante porque ela tem muito a nos dizer também sobre essas perguntas. Porque veja lá, acompanhe comigo, verso 9, 1 de Crônicas 4, verso 9, diz: foi Jabes mais ilustre. Outra tradução diz: mais honrado, mais sábio, mais glorioso do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Outra tradução vai dizer: me afastes do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E outra tradução diz assim: que o Senhor me afaste do mal, para que eu seja livre das minhas aflições, ou da minha angústia. Tem uma outra tradução que parece relacionar a angústia que está em Jabes com o mal. Jabes entende que aquilo é o mal, na medida em que Deus o afasta do mal, leva junto a angústia. Enfim, essa ideia de relacionar a angústia com o mal, a gente vê isso na Bíblia, porque quando Jó é afligido, os seus amigos chegam para ele e questionam se ele não cometeu algum pecado, se ele não foi cativado pela maldade. Então essa relação do mal com o sofrimento, ela está em Jó, ela está no Antigo Testamento praticamente inteiro, salvo pouquíssimas exceções, mas ela está bem presente. Mas no mesmo livro de Jó, lá para o final, o livro e a experiência de Jó rompe com essa ideia de que o sofrimento de Jó não tem a ver com o fato de Jó ter se tornado um homem maldoso, um homem entregue ao pecado, porque a Bíblia vai dizer no livro de Jó que não havia um homem tão temente a Deus como Jó, que se afastava do mal como Jó. Mas ao que parece, na cabeça de Jabes ainda habita essa mentalidade. Jabes é esse homem então que inicia sua trajetória debaixo dessa espécie de maldição. Isso tem tudo a ver conosco, porque cada um de nós, de algum modo, nós carregamos as nossas dores. No caso de Jabes, a sua dor tem origem, ou digamos assim, foi de algum modo jogada ou lançada sobre ele através de sua mãe. A sua mãe, que também tinha suas dores, lançou sobre Jabes as suas dores e angústias. E às vezes nós conseguimos identificar um pouco de onde vem, um pouco ou parte das nossas dores. Pode ser que a gente viveu relações familiares que afetaram demais o nosso coração, que afligiram, que machucaram demais a nossa alma, que distorceram a nossa percepção do amor de Deus, da bondade de Deus. E aí, ao que parece, Deus olha para nós o tempo todo buscando uma brecha para nos roubar o prazer de viver, para nos ferir de algum modo, para nos castigar de alguma maneira. O fato é que cada um de nós carregamos as suas dores. Existe um chamado Cântico do Servo, ou Cânticos do Servo Sofredor, no livro do profeta Isaías. O quarto cântico, no capítulo 53, se referindo ao Messias, no verso 3, diz que ele era um homem de dores, que sabia o que era sofrer, sabia o que era padecer, sabia lidar com o sofrimento, encarou o sofrimento, viveu o sofrimento, soube como encarar, dar de frente com o sofrimento. E a Bíblia ainda diz mais: as pessoas olhavam para o sofrimento
desse servo, esse Messias, da qual Isaías se referia, e pensavam que a sua dor, o seu sofrimento, era decorrente de tropeços cometidos por ele mesmo, que aquela dor era a semelhança de Jabes, uma maldição sobre ele. Mas o que o pessoal não sabia, Isaías vai revelando aos poucos, é que ele sofria, que ele trazia sobre si, não o castigo por suas próprias iniquidades, mas por conta das nossas iniquidades, que inclusive as nossas dores estavam sobre ele. O Isaías 53 nos parece dizer que algumas vezes nós vamos viver algumas dores, algumas aflições, alguns sofrimentos e angústias, que não tem origem necessariamente em nós, e talvez não tenha origem também na nossa família, que tem a ver com o pecado dos outros, tem a ver com o sofrimento dos outros, com as dores dos outros. E isso é perfeitamente cristão, porque na medida em que a gente vai vivendo o que nós chamamos de amor de Deus, as dores dos outros, o sofrimento dos outros começa de algum modo a afetar a gente, começa de algum modo exercer impacto sobre nós. É isso que Isaías parece nos trazer. Jabes sofria dores que foram lançadas sobre ele, decorrentes da sua mãe. O servo sofredor em Isaías 53, que se refere ao Messias, carrega sobre si dores, que são as dores do povo. São as minhas dores, as suas dores, estavam sobre ele, foram lançadas sobre ele. Então, dores, falar de dor, de sofrimento, de angústia, é falar de algo que está presente aí. Às vezes a gente começa a viver a dor porque na pandemia um ente querido partiu, um ente querido se foi. Nós sofremos essa dor. Sofremos a dor, por exemplo, quando percebemos que nós estamos numa faixa etária da nossa vida e que nós já jogamos o primeiro tempo do jogo, já jogamos, quem sabe, a metade do segundo tempo do jogo, e que nós não temos assim tanta vida mais pela frente. Isso faz um peso sobre nós. Não adianta a gente dizer que porque nós temos fé, porque nós vamos para o céu, porque nós vamos descansar na Nova Jerusalém, então, mas nós somos humanos. Isso de algum modo traz um impacto sobre nós, saber que nós estamos mais próximos da morte muito mais próximos do que quando tínhamos 18 anos de idade, inclusive quando a gente achava que nem ia morrer. Tinha uma época da nossa vida que a gente achava que nem ia morrer. Então essas realidades trazem dores para nós. Agora a pergunta para nós nessa noite é: como é que Jabes lida com isso aí? Porque se por um lado a vida vai nos trazer dores, nós estamos sujeitos às angústias, às aflições, e uma possibilidade não boa é nós nos tornarmos reféns das nossas dores, de modo a transformar a nossa vida num mar de dores, de sofrimento. E aí nós temos o exemplo de Noemi, no livro de Ruth, que ela diz assim: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque em grande amargura me colocou o Senhor. Ou seja, quando a minha vida agora se torna só dor, só angústia, só sofrimento, eu caio na amargura, eu caio na desesperança. Se por um lado Eclesiastes é sábio ao dizer que há tempo para todo propósito, que a vida não é só pular de alegria, que a vida não é só sorrir, que a vida não é só festa, que a vida não é só júbilo, que a vida não é só aplaudir, que a vida não é só celebrar, mas que a vida também tem tristeza, tem luto, tem velório, tem morte, tem tragédia, tem uma série de questões, e que cada fato, cada tempo, cada experiência desse tipo traz um ensino para nós diferenciado. Se por um lado a gente não pode negar que a dor está aí, que a derrota vem uma hora, pode ser o homem, pode ser o campeão dos campeões, até os campeões. Eu não sei quem se lembra uma vez de uma propaganda que eu também não assisti, mas vi alguém mencionar sobre aquele jogador de basquete chamado Michael Jordan, né? Faz tempo que o Michael Jordan já aposentou. Então, Michael Jordan teve vários títulos e foi cestinha em muitos jogos, mas
saiu uma propaganda falando de quantas cestas o Michael Jordan errou, que se ele acertasse, o time dele podia ganhar, e não eram poucas. Também aparece os números nessa propaganda de quantas cestas o Michael Jordan errou numa partida, que se ele acertasse, o time dele seria campeão do campeonato. Não foram poucas. Quantas cestas ele errou, se ele acertasse, ele seria o cestinha da partida, o que mais pontuou na partida. Então não foram poucas. Então você vai olhando a vida de um homem que era um chamado, no seu meio, para um campeão, e a gente enxerga nele muitos erros, muitas derrotas, muitas perdas, muita cesta que não foi completada, muito arremesso que não entrou na cesta. Então a nossa vida, se por um lado a gente não pode negar que tem hora, ou muitas vezes a bola não vai entrar na cesta, muitas vezes não vai entrar na cesta, não vai encaixar, não vai ser do jeito que a gente sonhou. Mas por outro lado, a experiência de Jabes nos ensina que tem um jeito de lidar com a dor, com a aflição e com a angústia. E o jeito não é tornar a nossa vida do tamanho da nossa dor, da nossa angústia. E aí, quando a gente olha para Jabes, a gente vê como é que Jabes lida com isso aí. Como é que pode, verso 9, a Escritura dizer que Jabes foi mais sábio, mais honrado, mais glorioso do que seus irmãos? Como é que pode Jabes começar tão mal a vida, tão no espírito de maldição, e de repente se tornar mais ilustre, mais honrado, mais sábio que os seus irmãos? O que tem de segredo, o que tem de ensino na vida de Jabes, para mim e para você? Bom, primeira coisa que a gente enxerga na vida de Jabes é que o verso 10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel. Invocou o Deus de Israel. A expressão Deus de Israel, se você for lá para Gênesis, você vai ver que toda vez que Deus se revela, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Isso Deus diz, por exemplo, para Jacó: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e de Isaac. Aí quando Deus vai se revelar mais para frente, para uma outra pessoa, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque agora Jacó teve uma experiência. Jacó não é mais aquele homem que conhecia Deus, o Deus de Isaac, seu pai. Agora Jacó teve uma experiência. Jacó, em Gênesis 28, se não me engano, isso mesmo, ele está indo para a casa de seu tio Labão, e ele se deita num lugar, pega uma pedra como travesseiro, ele tem um sonho, ele vê uma escada que liga o céu à terra, anjos subindo e descendo, e ele diz: Deus está nesse lugar. E ele ouve Deus fazer promessas para ele. Então agora, Deus diz: em ti serão benditas as famílias da terra. Então agora o Jacó não foi abençoado pelo pai dele, Isaac, só. Ele não recebeu só a bênção, uma falsa bênção da primogenitura. Agora o Jacó teve uma experiência de sonho, de visão, onde Deus que o abençoa, não é Isaac que o abençoa. E é interessante porque o Jabes começa a sua vida debaixo de uma espécie de sina, de sofrimento, angústia e aflição. Parece que a vida dele, o destino é isso aí, sofrer. Mas ele decide invocar o Deus de Israel. Ele ouve falar sobre esse Deus. Por enquanto ele ouve falar. Mas o Jabes, ele quer ter a sua experiência com o Deus de Israel. Ele quer que o Deus de Israel se torne também o Deus de Jabes. Assim como foi com Jacó. Deus deixou de ser o Deus apenas de Abraão, de Isaac, e se torna agora o Deus de Jacó. Quando Deus vai falar para Moisés, por exemplo, quando Deus vai falar para Josué, por exemplo, usa uma terminologia diferente, mas Deus fala assim: meu servo Moisés. Não diz: eu sou o Deus de Moisés, mas diz: meu servo Moisés. Está dizendo a mesma coisa. Olha Josué, olha pessoal, meu servo Moisés. Então, veja bem, o Jabes enfrenta o sofrimento, a aflição como? Ele busca a sua própria experiência
com um Deus de quem ele ouve falar. Ele, quem sabe, ouve da história de Jacó, que lutou com Deus no Vale do Jaboque, teve a sua experiência com Deus, seu nome mudado, sua vida transformada, e agora ele, Jabes, quer ter uma experiência com Deus. Eu me lembro que a primeira oração que eu fiz espontânea na minha vida tem a ver com isso. Eu cheguei em casa, nós almoçamos aquele dia, quando eu cheguei para jantar, o que tinha era o resto da janta, e eu sabia que não dava para todo mundo comer direito, e eu desci a escadaria, 3, 4 degraus, de casa da minha avó, na verdade a gente morava ali, aí depois você vai descobrindo que achava que a casa, quando a gente pequena, achava que a casa era nossa, que o carro que meu pai andava era, depois eu fui descobrindo que não era. Então, aí eu desci por volta das 6 da tarde, invoquei e falei com Deus naquele dia. E uma das coisas que eu me lembro que eu falei com Deus foi daquilo que estava no meu coração. Eu falei: Deus, eu estudo num lugar onde tem um dos colegas lá que ele tem chofé para levar por ele para onde ele quer. O pai dele tem terra a perder de vista. Terra a perder de vista. O menino anda por aí levado por chofé. E nós não temos o que comer. Nós não temos o que comer, Deus. Eu estou vendo meus pais aí todos constrangidos, tentando fazer de conta que não é nada, tentando encobrir o sol com a peneira, tentando encobrir algo que está diante de mim. Estou vendo como é que estão as coisas. E eu falei com Deus, derramei a minha alma, falei da minha angústia, minha revolta até com Deus naquele dia. E no dia seguinte eu tive uma resposta. Não é sempre assim, mas no dia seguinte eu tive uma resposta. Eu vi a mão de Deus se manifestar ali sobre nós, dando graça e força diante daquilo. Mas foi a primeira experiência. E o Jabes, do jeito dele, ele vai buscar ter a sua experiência. E esse é um convite. O ter a sua própria experiência é um convite. Por exemplo, está lá em João 1, quando Jesus está passando, João Batista fala assim: aí os discípulos de João começam a seguir Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, e aí eles perguntam para Jesus assim: onde é que o senhor mora? Aí Jesus diz assim: vem ver, ué. Não vou dizer nada, vem vocês mesmos ver, tirar suas próprias conclusões. Vem vocês tirar suas próprias conclusões. Tem momento que a gente precisa se lembrar disso. John Wesley dizia que a Bíblia não é só para ser lida e estudada, é para ser experimentada. Por exemplo, quando o salmista diz assim, de adorar a Deus na beleza da sua santidade, tem hora que a gente tem que orar e dizer: Deus, o que é esse negócio da beleza da sua santidade? O apóstolo Paulo, por exemplo, diz assim: a tua graça me basta. O que é esse negócio, Deus? A sua graça me basta. Eu preciso experimentar isso. O Salmo 16, por exemplo, lá no final, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, e na sua destra há delícias perpetuamente. Tem hora que a gente tem que dizer: Deus, o que é esse negócio de na tua presença há alegria? Eu quero essa alegria aí, eu quero esse negócio aí. Porque dinheiro todo mundo quer, e a gente precisa, mas e essa alegria aí? Eu quero isso. John Wesley dizia: a Bíblia, além de ser um livro para ser lido e entendido, é revelação de Deus, mas é também para ser experimentado. Então, o Jabes quer ter uma experiência com o Deus que se revelou a Israel, Jacó. E esse convite nós encontramos, por exemplo, quando o pessoal está falando para Natanael, lá em João 1, Natanael diz: mas pode vir alguma coisa boa, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, essa aldeiazinha de nada, esse lugarzinho anônimo, não tem tradição, nunca veio profeta de lá, o que a gente pode esperar desse lugar? Um lugar de ninguém. E aí os discípulos vão dizer: vem ver, vem você mesmo ver. Às vezes a gente questiona: Deus, mas minha vida está assim, eu não vejo, eu não tenho alegria, e às vezes o Espírito Santo fala: vem ver, dobra teu joelho, vai para o quarto em secreto, vai derramar a sua alma diante de Deus e você vai ver. Quando eu disse aqui
no momento de ofertório, que esses anos não foram fáceis, foram anos extremamente difíceis para mim, eu também não posso deixar de lembrar que todas as vezes que ficou difícil demais, não houve uma vez em que eu me recolhesse em oração e que Deus não alimentasse meu coração. Não houve uma vez em que Deus não trouxesse para mim alguma palavra, só uma palavra que enchesse meu coração. Porque a gente na presença de Deus é que nem criança, não precisa, basta Deus dar não precisa nem mudar muitas circunstâncias, basta Deus dar uma palavra e enche o coração da gente, a gente fica feliz, né? O Pai fala com a gente fica contente. Então, o Jabes quer ter essa experiência, isso muda tudo. A gente pode se dobrar ao sofrimento, se tornar refém, se tornar uma mera vítima. Mas o Jabes se levanta e ele quer ter uma experiência com Deus sobre quem ele ouviu falar. Ele quer ter uma experiência. Quando a gente abre as Escrituras e vai lendo Salmos, seja que texto for, nós precisamos nos atentar a isso. Tem uma hora que o Espírito convida a gente. Deus quer que a gente tenha essa experiência. Essa experiência. Quando, por exemplo, a gente vai às Escrituras, lendo, por exemplo, o relato de Pedro, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes antes que o galo cante, aí o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, e diz o texto que ele chorou amargamente dos seus pecados. Tem hora que a gente precisa pedir para Deus, eu preciso ter essa experiência, porque eu estou me vendo assim, pecando, e tão insensível, eu preciso ter essa experiência, ser tomado pelo Espírito de tal maneira, Deus, que eu choro amargamente pelos meus pecados, pela dureza do meu coração. Eu preciso ter essa experiência de reavivamento. Então Jabes, ele vai buscar a sua própria experiência. Segunda coisa que a gente vê na oração de Jabes, é que ele diz assim no verso 10, tomara que me abençoes, tomara que o Senhor me abençoe. Aparentemente a gente pensa abençoar, quem não quer ser abençoado? Eu diria para você, nem todo mundo. Por que, pastor? Bobagem isso, todo mundo quer ser abençoado. Nem todo mundo, porque a palavra bênção, lá no original, ela tem, na sua raiz, ela tem uma tradução que se refere a ajoelhar-se, ou prostrar-se. Então, quando lá em Gênesis, por exemplo, se fala de bênção, que Deus vai abençoar, não existe bênção sem aprender a andar de joelhos. E ajoelhar-se ou prostrar-se é um caminho de humildade, de humilhar-se diante de Deus. Por isso que Tiago capítulo 4 diz o que? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem é que Deus abençoa? Não é o que ora pedindo, me abençoe, ó Deus. Tiago vai dizer, bom, Deus resiste ao soberbo, mas a graça, ele dá graça ao humilde. O sujeito, quando tem um coração humilde, vai olhar, Deus, mas eu não merecia. E Deus diz, mas não é porque você merece, é porque eu quis te dar, eu quis te abençoar. Eu quis exercer a minha generosidade para com você. Então, o Jabes pede para que Deus o abençoe, mas ele está ciente que ser abençoado por Deus não é multiplicar a cabeça de gado, que ser abençoado por Deus não é multiplicar as ovelhas, o rebanho, que ser abençoado por Deus não é comprar mais terra. Ser abençoado por Deus, essencialmente tem a ver com aprender a se ajoelhar, e aprender a se ajoelhar tem a ver com estilo de vida humilde. Porque o que é o homem humilde, a mulher humilde? A palavra humilde vem de humus, ou de úmido. É um coração fértil, é um coração onde a semente cai, ela germina. Não é uma terra seca, é uma terra onde a semente cai, ela germina. E ali nasce, semente brota, nasce, e ali se vê frutos, porque trata-se de um coração que recebeu a semente, é um coração fértil, uma terra boa. Tudo que você planta dá, tudo que Deus planta ali frutifica, tudo que Deus planta germina. Esse é um coração humilde, não é simplesmente alguém que anda com roupa rasgada, não é alguém, até porque roupa rasgada também está na moda, né, pessoal?
Hoje nem dá para usar mais esse exemplo, né? Então, coração humilde tem a ver com isso. Jabes diz: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ensinar esse caminho aí de humildade, de andar de joelho, de andar prostrado, de andar submisso à tua vontade, meu Deus, aí tudo muda. Então, Jabes quer ter a sua experiência, ele vai orar, porque ele quer ter sua experiência com Deus. Jabes pede que Deus o abençoe, ele pede que Deus o ensine esse caminho do ajoelhar-se. E outra coisa que Jabes diz aqui: me alargue as fronteiras. Senhor, me alargue as fronteiras. Aí a gente olha e pensa: puxa, alargar a fronteira. Tá aí, talvez a gente não está recebendo algumas coisas que a gente não pede, né? Tem um pessoal que diz assim, que a gente não pede, né? Não pede. Talvez a gente só tenha um carro porque a gente não pede. Tem que pedir para Deus alargar a frota, né? E a gente olha para a oração de Jabes, acho que é por aí, que Deus é assim, Deus assim é bobinho assim, que Deus é esse Deus assim que não vê coração, é só pedir, eu tenho um, vamos alargar a fronteira, eu quero 2, 3, aí Deus vai dando, mas não tem a ver com isso. Vamos lembrar que no mundo antigo, quando alguém quer ter mais terra, normalmente ele quer ter mais terra, ele quer alargar a fronteira, é porque a família cresceu. Porque a família cresceu. Ou porque ele quer multiplicar a família. Porque tem visto uma família maior. Agora, uma família maior, terra maior, aumenta a responsabilidade. Porque às vezes nós nos fascinamos simplesmente pelo fato de alargar a fronteira, de ter fronteiras mais largas. Isso para nós é fascinante. Mas para o Jabes e para o mundo no qual Jabes está inserido, não se trata dessas coisas. Alargar a fronteira tem a ver com família. Família grande, responsabilidade maior, maiores conflitos. Tem a ver com esse fascínio, uma ideia de um status, né? Tem uma fronteira mais larga, então eu tenho um status, eu vou entrar, as pessoas vão me respeitar mais, essa é a ideia, né? Então, para Jabes, se nós visitarmos, por exemplo, 2 de Reis, capítulo 6, a gente entende um pouco com um exemplo diferente, mas com a mesma lógica. 2 de Reis, o Eliseu está com os discípulos de profeta, lá no capítulo 6 de 2 de Reis, e eles vêm com esse negócio de alargar aí também. Só que não é alargar a fronteira, mas é alargar a casa, o lugar onde eles habitam. Mas é interessante, se a gente lê 2 de Reis capítulo 6, diz que os discípulos de profeta vêm até Eliseu e diz assim: esse lugar que a gente habita aqui é estreito demais. Interessante, é estreito demais. Então, o Eliseu, nós estamos morando aqui é estreito, aqui não está dando conta de atender as nossas necessidades, aqui é estreito demais. Então, para o tanto de pessoas que moram aqui nesse lugar, nós precisamos de um lugar maior. E aí começa um processo. O pessoal, no verso 2, né, eles dizem assim: nós vamos ao Jordão, olha que interessante, vamos tomar lá, cada um de nós uma viga, e nós vamos construir um lugar para a gente habitar, que seja mais amplo, mais largo que isso aqui. Então, guardado as diferenças, porque lá está falando de fronteira, de terra, aqui o Eliseu, os profetas, os discípulos de profeta estão falando de um lugar, de uma construção, mas a lógica, a mentalidade do mundo é a mesma. Então ele está dizendo: nós temos um lugar estreito, não dá conta de suprir, de atender as nossas necessidades, a gente quer construir um lugar maior. Só que construir um lugar maior, como também alargar a fronteira, dá trabalho. Porque assim como o texto aqui diz no verso 2, que cada um vai pegar uma viga e vão trabalhar a construção, a edificação desse lugar mais amplo, assim também, quando a gente pensa em alargar a fronteira, nós não estamos falando de uma coisa que vai abrir mão do trabalho de Jabes e dos seus. Vai abrir mão do trabalho de Jabes e dos seus.
Então Jabes, na verdade, irmãos, poderia também dizer: Deus, me dá mais trabalho. Poderia ser essa a oração de Jabes, porque no fundo o que ele está pedindo é isso: Deus, me dá, eu estou fazendo isso aqui, o Senhor pode me dar mais trabalho. Pode me dar mais trabalho. Quem mais tem para eu ajudar? Pode me dar mais trabalho. É isso que Jabes, em outras palavras, está pedindo para Deus. A sua oração já é uma ação, digamos, profética de quem diz: eu não vou ser refém das minhas dores. Pode me dar mais trabalho, Senhor. Eu não vou ficar vivendo a minha vida em volta das minhas dores. Pode me dar mais trabalho. Minha família, quem sabe, está crescendo aí, eu quero mais fronteira, me dá mais trabalho. A minha dor, o que aconteceu lá, aquela experiência lá com minha mãe, isso aqui está ficando para trás, isso vai ser lembrado para que eu aprenda e ilumine em algum aspecto a minha vida hoje, mas isso não vai me aprisionar, não vai fazer de mim um prisioneiro do passado, porque às vezes as dores podem nos tornar prisioneiros do passado, de um lugar de onde a gente nunca sai. E quem fica preso no passado não vive presente, não constrói futuro. Mas eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé, a colocar a sua vida diante do Senhor em oração, apresentar para Ele. De repente você consegue identificar que, assim como Jabes, todos nós temos as nossas dores. Quem sabe você foi ouvindo e você carrega uma dor que você tem sentido nesses dias. O Jabes tinha suas dores. Quem sabe esse é um momento propício, quem sabe o Espírito Santo está chamando você, dizendo: filho, filha, vem derramar sua alma diante de mim. Derramar a sua alma, vem falar das suas dores, da sua angústia, do seu sofrimento. Venha ter você mesmo a sua experiência. Talvez você ouve alguém falar, outra pessoa contar um testemunho tão bonito, você abre as escrituras, as páginas das escrituras, e você ouve histórias tão bonitas, experiências tão maravilhosas, mas o Espírito Santo fala conosco, e ele, hora ou outra, nos diz: então, mas eu quero derramar isso sobre você. Quero derramar sobre você. Davi estava tão alegre ali, dançou na presença de Deus, e aí de repente o Espírito Santo diz: então, eu quero encher você dessa alegria também. E a gente diz: Deus, mas não tem como, porque o que eu estou vivendo hoje, não tem como eu me alegrar. Então, aí é que está o segredo. Aí é que a gente vai saber que a alegria é de Deus mesmo, quando a gente não tem motivo, razão humana nenhuma para se alegrar, e de repente um vento sopra sobre nós, e o nosso coração se enche de uma alegria que não se contém. Então fale com Deus nesse tempo, enquanto você ouve uma canção, fale com Ele.
porque Tu és esse Deus tão acessível, tão aberto, tão receptivo, Pai, a quem podemos nos achegar, trazendo o nosso coração, nos achegando como somos, com aquilo que sentimos, rasgar o nosso coração diante de Ti, sem medos, sem receios, sem temores de julgamento, ou até mesmo de rupturas. Louvado seja o Senhor, a quem podemos apresentar tudo que carregamos, derramar nossa alma diante de Ti, nos curvar aos Teus pés, Senhor, sabendo que Tu és um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que nos momentos em que é aos olhos humanos impossível, por exemplo, experimentarmos alegria, experimentarmos coisa do tipo, o Senhor é capaz de soprar uma alegria em nós, Pai, que é incomparável, que é indescritível, que é alegria que o mundo não pode dar, alegria completa. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós somos esse povo que vive debaixo dos milagres do Senhor, Pai. O Senhor é o Deus que opera alegria onde é impossível haver alegria. O Senhor é o Deus que derrama paz em corações. Ó Deus querido, que aos olhos humanos deveriam viver uma tempestade contínua, ininterrupta, e o Senhor derrama paz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te bendizer, Pai, Te louvar porque o Teu convite a nós é que nós experimentemos, tenhamos nossas experiências com o Senhor. Nós queremos, Pai, que mesmo em meio aos desertos da nossa vida, as adversidades, as perguntas que não obtemos resposta, as questões que nós levamos ao Senhor, ó Deus, que não obtemos a resposta que gostaríamos, ainda que tudo isso vai acontecendo, ainda que na caminhada nós tropeçamos, na caminhada nós nos equivocamos nas decisões, nas escolhas, ó Deus eterno, e tudo isso vai fazendo parte do processo, mas a Tua palavra nos lembra que a Tua boa mão, como orou Jabes, a Tua boa mão estiver sobre nós, Senhor. Oh Deus, se Tu nos abençoares, se Tu nos ensinares esse caminho de andar de joelhos, andar prostrado, se Tu nos ensinares esse caminho que vemos em Teu Filho Jesus, homem de dores, que sabia o caminho da humildade, que sabia o caminho do esvaziamento, que sabia o caminho de não ser cheio de si, mas ser cheio do Pai. Se Tu nos ensinares esse caminho, Senhor, ó Deus querido, aí não há mal, não há aflição, não há, ó Deus, nada que venha sobre nós que seja capaz de tornar o nosso coração um coração amargo. Mas ainda assim, ainda que dores, ainda que aflições nos cerquem, ainda que dissabores façam parte da nossa realidade de vida, notícias não boas, ó Deus, vão chegando, ainda que tudo isso aconteça, a doçura da graça de Deus ainda há de brotar, ó Deus, dos nossos corações como uma fonte inesgotável de água viva. Ó Deus bendito, renova-nos nessa noite, Senhor, para a Tua glória, para Teu louvor, assim como Tu fizeste com Jabes, Senhor. Ele não se tornou refém das suas dores, das suas aflições, mas teve as suas experiências com o Senhor, aprendeu, quem sabe, o caminho de andar de joelhos. Nos ensina, Pai, para a Tua glória, e quem sabe, Deus, seja o tempo de nós orarmos também, Senhor. Alarga as nossas fronteiras, alarga as nossas fronteiras. Oh Deus, se o Senhor quer nos usar para servir mais pessoas, se o Senhor quer nos usar para ministrar para outras pessoas, nós estamos aqui, Senhor. A obra é Tua, a cidade é Tua, a igreja é Tua, o povo é Teu, os dons são Teus, tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu. Nós nos colocamos diante de Ti. Glorifica o Teu nome, Senhor. Oramos, Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Antes de nós encerrarmos, impetrando a bênção, eu gostaria de pedir que quem está aí, que é da liderança, né, da clã, que viesse à frente, representando a igreja, para ter uma palavra de oração, né, comigo, a minha família. Eu lembro quando nós chegamos, né, que nós tivemos esse momento, eu senti o desejo que a gente fizesse. Eu não tinha pensado nisso, mas me ocorreu. Então eu gostaria, o Marcos, o Pirola, quem está aí da clã, vem à frente. Brevemente, a Elisângela, as crianças venham, para que os irmãos nos abençoem e orem por nós.